que o homem busca o sagrado? Porque a gente é fraco. O que é sagrado é sempre confiável? Óbvio que não, Por que a natureza é muitas vezes vista como sagrada? porque ela é poderosa, dura muito tempo e nos envolve. Há algo de profano na ideia de Deus? Difícil. Talvez Jesus na cruz com medo de morrer. Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre a ideia de sagrado e de profano. Oi, Pondé. Oi, Thaís. Pondé, a gente foi às ruas perguntar para as pessoas o que elas entendem por sagrado e por profano. Vamos ver o que elas falaram. Para mim, sagrado é a palavra que você tem, é a família, e profano é você não saber respeitar o espaço do outro. O que eu acho que é sagrado é a nossa liberdade, é o poder que a gente emite sobre a nossa criatividade, sobre quem somos e quem seremos. O que eu acho que é profano seria o oposto disso. Tirar totalmente a nossa liberdade, totalmente a nossa criatividade, quem seremos, quem somos, o momento que a gente se identifica como ser. Sagrado para mim é a minha família, né? A minha família, o meu trabalho. Para mim, sagrado é tudo o que é importante. Para mim, o que é profano é tudo aquilo que seria errado no ponto de vista de cada um e fazer aquilo que a gente não gosta, né? Tudo aquilo que faça a gente infeliz. Sagrado para mim é a família. Profano para mim são as mentiras. Profano é qualquer tipo de violência. Para mim, o sagrado é você aproveitar o melhor da vida. E o profano seria deixar isso de lado e viver um sonho que não é seu. Profano para mim é o desrespeito que as pessoas têm com os outros. Eu acho que isso é algo extremamente profano. Sagrado para mim, acho que é o que está dentro dos meus princípios. É respeitar os meus princípios. Profano, eu acho que está ligado muito a passar da linha que eu estipulo como limite. Sagrado para mim é tudo que é intocável. E profano é tudo que é visceral, carnal, assim, instintivo. Sagrado para mim é algo família, Deus, e profano seria mais algo estranho, que não remete muito à religião. Então, Thaís, acho que foi uma amostragem muito interessante, sabe? Porque muitos, inclusive, falaram de uma forma de oposição, né? Você percebeu, né? Então, positivo e negativo. Sagrado é algo que é positivo para mim. Profano é o contrário, seja lá o que cada um diz que era sagrado como algo de valor. Aparece no discurso de todo mundo. Sagrado é algo de valor. Profano é aquilo que nega isso. Teve uma menina que remeteu o profano à ideia meio visceral, aquela coisa meio instintual ou instintiva. Agora é interessante na fala deles porque aparece bem os clichês contemporâneos, né? Sagrado é respeitar o outro. Sagrado é respeitar a mim mesmo. Parece um sagrado que saiu ou de um discurso de partido político ou de uma sessão de coach, né? Então, sagrado é respeitar os meus limites, respeitar meus princípios. Se sagrado fosse isso, depois de uns 5 anos de idade, ninguém mais tinha sagrado nenhum. Porque princípio é a primeira coisa que vai para o saco, quando você começa a viver um pouco mais, né? Experimentar a vida. Mas achei muito significativo, muito típico do discurso contemporâneo. Essa mistura com a política, sabe? A liberdade, sagrado é a liberdade. Quando liberdade, como todo valor, está secundado por um contexto, né? Liberdade existe dentro da lei, liberdade não é alguma coisa que existe puramente, mas é muito interessante que o povo traz a oposição entre sagrado e profano, que isso é uma questão que faz parte de estudos da religião. Então, e faz parte também da religião uma noção que aparece de leve aí, que é a oposição entre o puro e o impuro, não é? Tem uma conotação positiva e negativa, mas dentro dessa conotação positiva e negativa aparece também essa ideia de que o profano é aquilo maculado, né? Sim, manchado, impuro, aquilo que é de alguma forma insustentável. Porque é justamente essa dialética sagrado e profano, né?
como se fala em estudos da religião, é a ideia de que o sagrado é aquele que tem ser e profano é aquilo que não tem. Por isso, o profano tem um tropismo, como se diria. Mas o que é ter ser e não ter ser? Ter ser é não depender de nada para existir, a não ser de si mesmo, como Deus, né? Ou algo que passa para nós a sensação de ser muito mais poderoso do que a gente. Porque, veja bem, sagrado e profano, eu não sei se os cachorros têm sagrado e profano, né? Até onde a gente sabe é uma questão, deve ser humana isso daí, né? E tem até um estudioso de religião muito interessante, que ele fala que se você ver um dia um círculo de macacos com uma banana no meio, e ao invés de eles comerem a banana, eles baterem cabeça para a banana, eles viraram religiosos. Porque quando você assume que a banana é sagrada, a função comum da banana sai. E aqui, que nem vaca na Índia, por exemplo, acaba sendo ressignificado de outra forma. Então, por exemplo, quando a gente vê uma catarata gigantesca, ou a gente vê o espaço, o universo, isso facilmente para nós traz a ideia de que aquilo é poderoso. E nós somos frágeis, nós somos dependentes. Então, é isso que quer dizer ter ser e não ter ser. O que em filosofia é muito claro, mas no dia a dia não é. Vamos ver agora uma cena do filme Estigmata, de 1999, que mostra algumas manifestações do sagrado. Você investigador? Sim. Graças a Deus você chegou. Quem é o responsável aqui? Padre Almeida. Espera um momento. Mas o que tem de sagrado nessa cena assim, de manifestação do sagrado é, por exemplo, o êxtase que algumas pessoas parecem ter, o que é muito comum nesse tipo de piedade popular, e não só cristã, né? No Oriente também, ou nos muçulmanos, ou mesmo no Oriente mais distante, essa ideia de que a experiência do sagrado transporta você para uma dimensão que é diferente do dia a dia, e daí você teria contato com o sagrado, né? Ou transcendente, como se fala também em filosofia da religião. A imagem fundamental da santa chorando sangue, né? Por quê? Porque o sangue remete diretamente a Jesus Cristo, na cruz, né? O sangue é, muitas vezes, carregado de sentido sagrado, tanto que os sacrifícios, deixar correr sangue, tomar banho de sangue, pôr o bicho em cima e sangrar em cima de você, a própria ideia de que a divindade se alimenta de sangue, você oferece a ela sangue, né? Então, sangue é um elemento que muitas vezes está ali no lugar de algo que tem força, potência, media a relação do ser humano com esse divino aí qualquer. E aqui no caso também tem o fato de que, aliás, ele vai investigar isso, esse padre, né, esse personagem, que uma santa sangrando seria um milagre. Então a questão é, esse padre, que inclusive aparece no caixão, né, o padre Almeida, né, que ele faz referência, e é santo, não é santo? Então, quando o Vaticano manda alguém investigar
a santidade de um suposto personagem, pessoa, a primeira coisa que tem que ser investigada é o que se chama de reputação de santidade. Quer dizer, aquilo que as pessoas que conviviam com esta pessoa dita cuja reputam a ela algo de santidade. Não só poderes miraculosos, né, mas também o seu comportamento ao longo da vida. Né? Ser um comportamento de alguém muito caridoso, muito cuidadoso, que amava muito aos outros, que dedicou a vida à caridade. Então, esse personagem aí desse padre está muito perto daquela imagem do padre advogado do diabo, não do filme. Né? Mas o que é que tem de sagrado aí? Porque tudo que envolve religião não está na esfera do sagrado. Qual é a especificidade dessa discussão da santidade ou não santidade? Não, especificamente a santidade, quando um padre investigador vai analisar se alguém é santo ou não, é porque a santidade é uma das manifestações mais fortes nas religiões de sagrado. Porque é a suposição de que essa pessoa está em contato direto com Deus, ou que essa pessoa está em contato direto com os espíritos ancestrais. Então, santidade é um dos nomes de sagrado. Ou uma escala avançada do sagrado? Uma escala avançada de um ser humano que se aproxima do sagrado. Então, ele mesmo é a ideia. Por que um católico reza para a imagem de Nossa Senhora? Porque Nossa Senhora é sagrada. Está muito perto de Deus, de Jesus Cristo. Era uma santa, foi concebida sem pecado, concebeu sem pecado. Né? Por isso. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco vamos falar do que é feito o sagrado. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre o sagrado e o profano. E Pondé, no bloco anterior a gente viu que as pessoas entendem por sagrado e profano. A maior parte das pessoas entende por sagrado aquilo que é bom, positivo, e por profano aquilo que é ruim ou de alguma forma está maculado pelo mal. E você disse também, a gente começou a ver um filme em que você mencionou que a santidade ou a candidatura de alguém à santidade é uma escala avançada do sagrado. Então eu te pergunto, o sagrado está sempre ligado ao divino? Ou o sagrado pode estar também, por exemplo, numa manifestação da natureza, que não tenha relação direta com o divino? Olha, Thaís, primeiro, a natureza é um dos elementos mais comumente associados ao sagrado, né? Porque, como a gente viu no Big Bang, inclusive, porque a natureza é permanente, poderosa, nos envolve, ela tem poderes diante de nós, ela se impõe para o bem e para o mal. Né? Quando mata, quando gera vida. Então, sim, a natureza, que na nossa cultura judaico-cristã não é identificada como divindade, mas o é e o foi muitas vezes ao longo da história humana como algum tipo de divindade ou várias divindades. Shintoísmo, por exemplo. A natureza é algo muito comum de se remeter ao sagrado, de muitas culturas e pessoas associarem essa característica ao sagrado. Agora, você lembra uma coisa na fala das pessoas, né, entrevistadas no bloco anterior, que eu acho importante retomar, que você me lembrou quando você comentou agora, que é muito interessante que, salvo uma menina que fez uma rápida menção a Deus, quando estava falando do sagrado, né, todas as outras pessoas deram definições de sagrado que normalmente não fazem parte do escopo das religiões. Eu diria que é quase uma definição política do sagrado. O que, aliás, é bem típico do mundo contemporâneo, porque entre filósofos da religião é muito comum se dizer que, a partir da Revolução Francesa, a política quer tomar o lugar da graça. Porque no universo teológico cristão, a graça redime o mundo.
conserta o mundo, digamos assim, de alguma forma. E, a partir do final do século XVIII, com a emergência da era contemporânea, do mundo científico, da conhecida democracia, se passou cada vez mais a esperar que a política vá consertar o mundo, que é muito óbvio hoje em dia. E isso aparece na fala das pessoas. Talvez, se essa pergunta fosse feita há 20 anos atrás, muita gente falaria: sagrado é Jesus Cristo, sagrado é Deus, sagrado é Nossa Senhora. Mas a maior parte daquelas pessoas fugiram de um vocabulário religioso estrito. E foram para o vocabulário mais político. E foram para o vocabulário político. Sagrado é o respeito. Ao outro, o sagrado é o respeito a mim mesmo, o sagrado é o respeito aos meus princípios. Eu, na verdade, como é bem típico no universo político, quando se coloca ele no lugar do sagrado, eu achei as definições bem narcísicas. É quase como dizer: o sagrado sou eu e minhas ideias. Então, o que é o sagrado segundo a filosofia da religião? Você tem um livro publicado a partir de uma série de aulas dadas por um sujeito chamado Friedrich Schleiermacher, alemão. O livro é sua primeira publicação de 1799, certo? Finalzinho do século XVIII. Schleiermacher era um jovem teólogo, filósofo, bem do período romântico, né? Que, então, dá aulas na casa de uma, que a gente chamaria hoje de uma granfina, certo? E essa série de aulas que ele dá sobre religião, né? O nome do livro fica Discursos sobre a Religião para Pessoas Cultas. É muito significativo isso, porque ali é um grupo de pessoas que querem entender religião, mas já tão contaminadas pela ideia de que não querem parecer carolas, digamos assim, né? Querem ter um entendimento de religião acima do comum. E ele, nessa série de aulas que virou esse livro, ele vai dar aquilo que é a primeira tentativa de definição do que é o sagrado, que é não dependente de uma linguagem religiosa enquanto tal, e sim uma linguagem filosófica, né? E nessa definição de sagrado, o Schleiermacher vai dizer que o sagrado, que seria o centro da religião, das religiões, mas ele vai dizer que o sagrado é aquele sentimento, ele usa a expressão sentimento, que é muito comum no romantismo, aliás, é um sentimento que a gente tem de uma dependência para com o infinito. O infinito, então, seria isso que dispara em nós o sentimento de estarmos em relação com o sagrado. Então, a gente pode entender que ele está falando que o infinito é o sagrado, e aí esse infinito pode ser compreendido como a natureza, como o espaço, com o caráter infinito de Deus, qualquer coisa infinitamente gigantesca, para nós que somos pequenos e finitos. E você também pode entender que sagrado é o sentimento que essa relação nos causa. Bom, Débora, você citou agora mesmo o espaço, então a gente vai ver uma cena do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, dirigido pelo Stanley Kubrick.
Esse filme é sem dúvida maravilhoso, né? Ele é maravilhoso por várias razões. Primeiro, essa cena e a última tomada, que você vê o monolito, que vai aparecer outras vezes ao longo do filme. Aqui ele aparece na seção que é chamada no filme de Alvorada, ou seja, a alvorada da Terra, dos seres humanos e tal. Parece australopitecos ali, nossos ancestrais. E aparece eles pegando no monolito, que é uma coisa muito comum em manifestações religiosas. Você querer tocar não é considerado sagrado, certo? Desde você ficar segurando um cristal na bolsa, se você acha que está em risco, até você tocar no muro do templo em Jerusalém, né? Até você tocar ali no chão onde os cristãos, grande parte dos cristãos acredita que é o lugar onde Jesus Cristo foi crucificado, o Gólgota suposto, né? Até você tocar no ícone bizantino russo, bater a cabeça, né? Todas essas manifestações, você vê que esses nossos parentes aí, eles estão tocando no monolito, eles não sabem o que é esse monolito, e aparece o monolito, o sol e a lua, como que alinhados, né? E aí você tem esses dois elementos do espaço, o sol e a lua, alinhado com o monolito, que ao longo do filme representa seguramente algum tipo de poder e mistério. A música que acompanha, né? E, na sequência, digamos, essa tribo aí vai descobrir o uso do osso como arma, né? E tem aquela famosa cena do 2001, Odisseia no Espaço, que é quando o alfa male, o macho alfa do grupo, joga o osso, né? Ele roda e vira uma nave espacial. O monolito, você tinha falado que a natureza é sagrada, inclusive porque ela é poderosa, porque ela é permanente, porque ela dura. O monolito também tem essas características, ou pelo menos tinha na visão anterior, né? Uma característica de algo permanente, algo inquebrantável. Então, essas características são inerentes ao sagrado? Essas características são as pessoas comumente associam ao que é sagrado para elas, né? É muito comum aparecer esse tipo de característica. Quer dizer, cristal que você mencionou, o cristal que se guarda na bolsa. Que dura. A ideia, por exemplo, de uma pedra gigantesca que tem na Austrália, nunca fui na Austrália, mas já vi foto, né, de uma pedra gigantesca que seria, então, objeto de culto de povos originários australianos e tal. Então, sim, o monolito, ele chama a atenção desde os nossos ancestrais até astronautas do futuro, como vai aparecer no final, na sequência final, quando o único personagem que sobrevive, né? E aí o que sobrevive, se não me engano é o David que sobrevive, ele vai envelhecendo, né? Na sequência final, e esse monolito aparece na frente dele de novo. É muito claro que nesse filme o Stanley Kubrick ele consegue, que é uma coisa que nem todo mundo consegue tratando de ficção científica, ele consegue associar a ideia de avanço tecnológico, a ideia de investigação do espaço, com a ideia de um mistério permanente que apareceu para os seres humanos lá quando a gente era australopiteco, sei lá, 2 milhões de anos atrás, 3 milhões de anos atrás, e permanece aparecendo mesmo na época da inteligência artificial, como uma espécie de resto ou resíduo inexplicável, permanente, duradouro. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre as diferenças entre o sagrado e o profano. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje discutindo o que é sagrado e o que é profano. E, na verdade, Pondé, até agora a gente só falou o que é sagrado. E sobre o que é profano, a gente viu no primeiro bloco as pessoas que nós entrevistamos associando o profano quase sempre a coisas negativas, indesejáveis, ruins ou impuras. Mas o profano não é nada mais do que aquilo que não é sagrado? O que é o profano? Normalmente, quando se pensa em profano, você está pensando
exatamente aquilo que não apresenta a qualidade de sagrado, ou seja, duração, força, permanência, autonomia ontológica, como se fala em filosofia, que é aquilo que se define como carregar a causa de si mesmo, em si mesmo, como Deus, que é incausado, certo? E aí o profano, como aparece na fala das pessoas, ainda que de uma forma diferente, o profano é sempre pensado como o contrário disso. Mas ele não é só o contrário disso. Ele é alguma coisa que depende do sagrado. Quer dizer, isso que o Mircea Eliade chama de dialética sagrado e profano. Mircea Eliade é um sujeito famoso em estudos da religião, romeno, que acabou se radicando em Chicago e fundou o Departamento de Estudo Comparado de História das Religiões, que é um estudo que está sempre buscando identificar o que aparece e se repete nas diversas religiões. Daí o nome estudo comparado, você identifica o que aparece, inclusive aquilo que é diferente, quando você consegue mostrar o que é comum e o que é diferente entre as religiões. E o Eliade, ele fala dessa dialética sagrado e profano para dizer que, na verdade, esse homem religioso, que seria a característica religiosa do ser humano, se manifesta justamente nesse movimento entre o que é sagrado e o que é profano. Então, o que é o profano nesse sentido é aquilo que é impermanente, é aquilo que é dependente, aquilo que é menor, aquilo que é frágil, que é vulnerável, que seria a forma como o ser humano apreende a si mesmo. O Eliade fala que uma das causas da religião é o que ele chama de terror da contingência, que é quando os seres humanos devem ter começado a perceber que eles não têm controle sobre um bando de coisas, né? Provavelmente desde a pré-história, que não tem controle sobre um bando de coisas. Então, nesse sentido, o profano é aquele que busca participar do sagrado. Então, por exemplo, judeus no Shabat, no sábado, religiosos, né, observantes, como se fala no judaísmo, observam o sábado, guardam o sábado. Então, eles não trabalham, não fazem nada, vão à sinagoga e tal. Na sexta-feira anterior, na véspera, fazem um jantar, porque o calendário judaico é o calendário lunar, começa na noite, né? E nesse jantar, as mulheres da casa, então, ou a mãe ou a filha e tal, acende as velas, e nessas velas elas fazem uma oração das velas, e se acredita que Deus, na sua face feminina, né, que é uma das imagens de Deus no judaísmo, visita a casa. Então, a família tem que purificar a casa, parar de trabalhar, como Deus parou de trabalhar, não é? No sétimo dia, não é dito que Deus parou de criar e descansou. Então, nesse momento, quer dizer, o que acontece? As pessoas se preparam para entrar num outro tempo. Que outro tempo é esse? O tempo sagrado, em que elas supostamente se comunicam com o tempo divino, certo? E o resto da semana é profano. Você trabalha, você corre atrás de dinheiro, você resolve problema. Por quê? Porque é a dimensão daquilo que está submetido às vulnerabilidades e contingências da realidade. Mas não dá para você viver uma vida sem a dimensão do sagrado, 100% profana? É claro que é possível, assim. A ideia de pessoas que têm uma vida secular, ou a sociedade secular, é justamente a ideia de que você pode ter uma vida em que ela não transita por nenhuma busca do sagrado, nem quando você vê uma explosão vulcânica, você acha que aquilo tem alguma coisa de sagrado, você pode até ficar impressionado com o tamanho do poder. Mas, na realidade, o que a gente observa, Thaís, é que normalmente esse discurso deságua no que a gente viu no Povo Fala. Quer dizer, as pessoas acabam fazendo a vinculação entre sagrado e um monte de coisas que os seculares consideram importantes. Minha liberdade, minha autonomia, meus princípios, isso é muito interessante. Tem inclusive um autor inglês, que eu gosto muito, chamado Chesterton, né? Que
ele faz uma... Ele não fala exatamente assim, o período é mais longo, mas acabou que, digamos assim, a fortuna crítica acabou fazendo essa síntese na ideia dele, que é a seguinte: não tem nenhum problema em você parar de acreditar em Deus, virar ateu. O problema é que, normalmente, as pessoas que param de acreditar em Deus começam a acreditar em qualquer bobagem. É bem o caso, né? E eu poderia acrescentar, começa a acreditar na ciência, começa a acreditar na política, começa a acreditar em si mesmo, que eu acho a coisa mais brega do mundo. Se achar que si mesmo é uma grande coisa, é muito brega, é muito falso, né? Então, é claro que pode. E é evidente que tem pessoas que falam que passam a vida sem nenhum estremecimento com o sagrado, que é uma expressão muito comum de se usar, né? Estremecimento com o sagrado. Sem sentir essa presença de alguma coisa que seria absolutamente avassaladora e tal. Mas o que eu acho em termos históricos e sociais é que normalmente esse papo deságua nisso. Em você se referir como sagrado um bando de coisas que remete, sei lá, ao dia da eleição, sabe? Que remete a você as suas taras pessoais, suas vontades e desejos. Vamos ver agora o depoimento da Maria Paula Horta, ela que é taróloga e vai nos dizer como é o funcionamento do tarô. De onde vem o saber das cartas? Posso dizer que é espiritual, mas não é religioso, ou seja, não estamos associando o tarô a nenhuma entidade ou nenhuma religião específica. Na verdade, o saber das cartas vem do inconsciente coletivo, o mesmo conceito que Jung traz. O tarô é formado por 78 cartas e cada carta tem uma alegoria e uma imagem arquetípica. Ao mesmo tempo que esses símbolos são muito significativos e quase que naturais, inerentes à humanidade, também podemos associar o saber das cartas à sincronicidade. Então a gente embaralha tudo, escolhemos uma carta e pela sincronicidade, ou seja, por uma coincidência que é significativa ao processo íntimo daquele consulente, da pessoa que está consultando, vem a mensagem certa. Claro, isso também pode ser associado a uma aura, uma alma, um campo energético. Cada vertente espiritual pode chamar de um jeito. Como se de alguma forma o universo estivesse te enviando um sinal. Podemos dizer também que vem do próprio inconsciente daquele que consulta as cartas, ou do tarólogo que está colocando as cartas, acessando o inconsciente do seu consulente. Como se de alguma forma houvesse esse campo espiritual que entende a mensagem que você precisa receber e te oferece um símbolo ou uma imagem arquetípica que é ressonante com aquela dúvida, com aquele momento de vida do consulente. Então, não está associada a nenhuma religião, vem do inconsciente coletivo, de todos os símbolos, imagens, de todo o saber que a humanidade carrega de forma inerente, e também podemos dizer que está associado à fé. Afinal de contas, aquele que interpreta um sinal divino ou se conecta com o sagrado nutre a própria fé, sem dizermos que está associado a uma deidade. Eu fico ouvindo ela falar e pensando se a gente tivesse, sei lá, 500 anos atrás ou 600 anos atrás, sei lá, e a gente fosse entrevistar uma taróloga e ela não tivesse à disposição o conceito de inconsciente coletivo, como ela iria explicar o tarô, né? Porque é claro que o tarô é muito mais antigo do que Jung, né? Mas é óbvio que alguém pode dizer que, na realidade, o Jung teria descoberto conceitos. Ela usa o de sincronicidade, que está em Jung, usa o de inconsciente coletivo, do inconsciente individual, que também está no Jung, assim como está no Freud e tal, mas o Freud não tem conceito de inconsciente coletivo. Ela usa esses conceitos para explicar o tarô. E veja que ela começa a fala dela, que é bem característico de pessoas que transitam por esse universo de tarô e outras ditas espiritualidades, dissociando logo da religião, né? Não é nenhuma religião constituída e tal, e, portanto, vamos conversar como pessoas seculares e dissociadas de qualquer crendice religiosa, tá? Ela afasta o vocabulário religioso, né? Diz que é uma espiritualidade, que é uma outra história muito longa, não dá para discutir aqui essa expressão, mas que normalmente o que as pessoas querem dizer quando falam disso é de que é uma dimensão espiritual não meramente materialista, mas que não é religiosa.
ela vai buscar sentido para explicar como funciona o tarô no vocabulário junguiano. Então, ela vai dizer que o tarô trabalha com arquétipos que estão no inconsciente coletivo. O conceito de inconsciente coletivo, que é inclusive muito bonito, eu acho ele muito bonito, ele é um conceito que ele é muito operativo para você falar de coisas que existiria, e muita gente remeteria a sobrenatural ou a religião, mas que estaria no campo da psicologia, né? Portanto, meio ciência, apesar que não é ciência, mas meio ciência. Então, você se sente protegido de alguma crença religiosa. E você fala simplesmente, olha, é inconsciente coletivo. Então, é por isso que faz sentido para nós todos. É uma explicação que serve para quem acredita e conhece Jung. Mas eu não acho que nenhuma pessoa que vai ao tarô precisa dessa explicação. Ela vai simplesmente porque ela quer descobrir coisas. Vamos agora para o nosso jogo rápido. Pondé, onde é que um ateu não militante encontra o sagrado? Um ateu não militante, você quer dizer Você. um ateu não praticante? Encontra o sagrado? Acho que em lugar nenhum. E para você, tem alguma coisa que seja sagrado? Eu acho que a experiência mais sagrada que eu já tive, não que seja uma experiência permanente, mas momentos que você presenciou o sagrado, no meu caso, se deu numa mesquita também, uma mesquita em que eu vi um monte de muçulmanos rezando todos juntos aos milhares, num êxtase, assim. Então, eu acho que é um sagrado por tabela, se é que existe isso, sabe? Mediado por eles. Mediado por eles. Pondé, tem o verbo também profanar, que significa tirar ou insultar o caráter religioso, o caráter sagrado de alguma coisa ou de algum lugar, não é? Quem seriam os profanadores de hoje? Se eu parto do pressuposto de que hoje, apesar de muita gente achar que tem coisas sagradas, como as pessoas que responderam aqui, não existe, para esse universo, eles falariam que os profanadores são pessoas que não respeitam a liberdade. Eu acho muito pouco para chamar isso de profanador. Eu posso até chamar de escroto, mas não profanador, né? Agora, para pessoas que são religiosas, que ainda existem até hoje, é você chutar uma santa, é você pegar um despacho do candomblé numa rua e sair chutando tudo que está lá dentro, né? É você cuspir na cruz. Você já teve saudade de Deus, Thaís? Bom, saudade de Deus, eu diria que não. Talvez saudade de uma inocência, de uma época em que eu vivia num ambiente religioso e daí toda o quase otimismo que havia nessa época, né? E a inocência que exalava dessa época. Então, disso talvez eu possa dizer que eu sinta saudade, mas de Deus não. Ou será que é a mesma coisa? Acho que não. Acho que não. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos ver as diferentes formas pelas quais as pessoas buscam o sagrado. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre o que é sagrado e o que é profano. E agora nós vamos ver um jeito diferente de alcançar ou de procurar o sagrado. A pé, são 39 horas da capital paulista a Aparecida. Louvar a Santa é o objetivo. Milhares de pessoas em fila para tocar essa pedra. O motivo é sagrado. O divino também está na música. A plateia é tocada pelo invisível. Árvores e florestas, principais personagens nos rituais indígenas. Na busca pelo sagrado, ficamos em São Paulo.
No espelho, o templo é o próprio reflexo do corpo. Muitas pessoas veem a energia sexual como algo profano, algo que não deve ser levado em consideração, uma parte da vida que não precisa ser olhada. E isso é um grande erro, porque é uma das nossas saúdes, né? Eu vejo a energia sexual como algo extremamente sagrado. A massagem tântrica também é uma busca pelo sagrado. Na sessão existe uma conversa, é alinhado com o paciente o que ele deseja, os limites são respeitados. Tem alguma região do seu corpo que você não gostaria de ser tocada de forma alguma? O toque é visto como um guia para chegar ao prazer dentro de nós. Nós estamos vivendo numa sociedade com bastante ansiedade, que é o excesso de futuro, então sempre preocupado por aquilo que vai acontecer amanhã, depois, isso traz muita ansiedade. E pessoas também muito depressivas, que estão conectadas com os fatos que aconteceram lá no passado. Então esses são dois tempos. Quando a gente aprende através do nosso corpo a entrar num estado de presença, nós estamos num estado da nossa divina alma, porque isso é presença, é estar presente no prazer. A energia sexual é a nossa energia criativa. Então, quando a gente não trabalha a nossa sexualidade ou quando a gente não tem uma vida sexual feliz, né, nossa criatividade fica zero, nosso prazer fica zero. Então, não existem, né, dopamina, ocitocina, não está sendo produzido isso no corpo naturalmente. E aí, por isso que vem todos os psicotrópicos que ajudam na recuperação dessas químicas que são naturais do corpo, quando o corpo está em prazer. A massagem tântrica, ela é uma técnica que traz uma filosofia onde o corpo é um espaço de autoconhecimento, é um espaço de compreensão, de conexão e de autoaprendizagem, né? Você aprende através do seu corpo. Estudos já mostram que o nosso corpo tem memórias diferentes das memórias que a nossa cabeça cria, então o nosso corpo também cria memórias. E na massagem tântrica, por vezes, a gente acessa essas memórias ressignificando desde abusos, traumas, inconsciência do corpo, com um espaço de aprendizado para o prazer. A busca por prazer com mais consciência, de uma forma muito mais consciente. E isso é sagrado, isso não é profano, ou errado, ou feio. Você ser dono do seu corpo, ser dono do seu prazer, é extremamente sagrado. O que eu acho muito interessante nessa história é porque ele começa a fala dizendo que é muito comum se excluir o sexo como profano e excluí-lo da dimensão do sagrado, o que é fato, né? E não só no cristianismo, como muita gente acha. Por exemplo, se você pensar em certos rituais do candomblé, a pessoa em questão terá que ficar de preceito, como eles falam, significa, por exemplo, sei lá, 21 dias sem transar, certo? Sem fazer sexo. Porque se compreende que se a pessoa fizer sexo naquele período, ela atrapalha a conexão dela com o orixá em questão, né? Então, a associação entre virgindade, de alguma forma, castidade ou exclusão do sexo envolvido com questões religiosas, transcende o cristianismo. Não é o cristianismo que inventou isso, tá? Agora, no caso específico de você associar sexo a um contato com o sagrado por conta da explosão de prazer, do gozo, isso é chamado em filosofia da religião de hierogamos. Hierogamos é quando hieros é sagrado, né? Gamos justamente remete ao sexo, à geração pelo sexo. Isso significa a ideia de que você consegue tocar o sagrado pelo prazer sexual. Tanto é que você tem algumas religiões, hoje em dia isso é muito pouco conhecido, digamos assim, do ponto de vista do campo empírico, né? Que você podia iniciar uma pessoa naquela religião através do sexo, certo? Então, você tem uma pessoa que é já há mais tempo dentro daquele código religioso e ela está recebendo alguém que vai se iniciar e ela inicia essa pessoa através do hierogamos, que é um ato sexual. É claro que imagina um nó que seria isso hoje, hein? O nó
não porque me assediou, me violentou, me obrigou a transar. Homens e mulheres poderiam falar isso, sejam heterossexuais ou homossexuais. Então, erogamos está fora de moda. O que eu acho mais que chama atenção nessa história da massagem tântrica no mercado hoje e no sagrado é porque é um sexo completamente contido dentro de vocabulário politicamente correto. Né? É que Os nem limites, tudo é que nem o os 50 respeito. tons de cinza. Você assina o contrato dizendo que não pode ir além de onde eu quero. Então, eu suspeito que esse tratamento que se dá hoje é massagem tântrica, não sexo tântrico, deve estar um pouco distante de qualquer ideia de erogamos verdadeiro, que pode, inclusive, atravessar o samba e significar todo tipo de situação delicada para a nossa sensibilidade contemporânea, né? Que sexo só pode dentro de um frasquinho, né? Vamos assistir agora uma cena da série dirigida e apresentada pelo jornalista chileno Jorge Said. A série se chama A Procura de Deus. El hinduismo es la tercera religión más grande del mundo. Sus seguidores suman más de 1.000 millones de personas, un 15% de la población mundial. No tiene un libro sagrado como la Biblia o el Corán. Se basa en diferentes textos clásicos o Vedas que datan desde los años 2500 a.C. Están escritos en sánscrito, la lengua litúrgica de todos los ritos hindúes. El hinduismo no tiene ningún orden jerárquico, autoridad religiosa ni profeta. Es una fusión de muchas culturas y tradiciones. La vida para los hinduistas es la continua rueda del samsara o el ciclo de reencarnaciones. Realizando buenas acciones o con un buen karma, volvemos a nacer en un ser superior. Al contrario, haciendo el mal, nos reencarnaremos en un ser inferior. La finalidad de la vida para los hindúes es lograr el moksha, el término del ciclo de la vida y la muerte, y pasar a ser parte del universo o el nirvana. En este universo, puedes ver que existe un ritmo perfecto en todo. Entonces, hay un poder superior que gobierna toda la creación. Vemos el poder de Dios en todas las cosas y en todas partes. Pois então, é interessante porque a gente está com um trecho aí que fala da religião hinduísta, né, o hinduísmo, e esse documentário, A Procura de Deus, que a rigor deveria ser talvez a procura do sagrado, né, não só de Deus no sentido monoteísta, né, abraâmico, que é judaísmo, cristianismo e islamismo. Mas o repórter, o jornalista, ele passa por várias religiões do mundo. Isso é bem interessante. E ele mostra um certo grau de intensidade nas coisas que ele mostra. As pessoas estão sempre, como mostra aí nesse trecho, numa espécie assim de êxtase ou em busca do sagrado de alguma forma. Agora, o hinduísmo enquanto tal, há inclusive quem diga que o hinduísmo não existe como uma religião, né? Única. Que o hinduísmo como uma religião única foi, na realidade, resultado do período em que os ingleses começaram a digerir a Índia, né? E acabaram com essa mentalidade do mundo cristão, acabou construindo uma ideia de que o hinduísmo seria, digamos assim, um sistema como um todo, né, que você identificaria ali uma religião. Como ele bem fala, não tem livro sagrado propriamente como a Bíblia ou o Corão, né? Você tem uma série de práticas, muitas vezes uma não ligada com as outras, e que essas práticas compõem o universo do que a gente chama hinduísmo, mas que para eles não é necessariamente uma coisa só, e sim a tradição enquanto tal, que foi se acumulando, né, ao longo, ele fala 2.500 anos antes de Cristo, foi se acumulando, isso significa crenças numa determinada coisa, rituais de um certo tipo, narrativas mitológicas de outro tipo, crenças em relação à vida após a morte, injunções morais, como se fala em religião, quer dizer, proibições, não pode fazer isso, pode fazer aquilo, nesse período não pode, calendários que foram se acumulando. Então, o hinduísmo é muito interessante porque ele mostra como essa tal experiência do sagrado
ao longo de muito tempo, ela pode se manifestando de forma um tanto caótica. E depois, quando a gente olha, a gente fica procurando sistematização dentro dela. Entendeu? Para dizer, não, isso é o hinduísmo. Pondé, assim como as religiões, assim como o hinduísmo vai se organizando, vai se acomodando e vai mudando de parâmetros e ritos, etc., também o conceito de sagrado, então, vai se modificando ou existe um sagrado em si? O sagrado em si não existe. O sagrado existe porque existem seres humanos até onde a gente sabe. É uma experiência humana, né? Até onde a gente sabe. A gente não sabe se golfinhos têm experiência do sagrado, né? Agora, não há dúvida que a prática do sagrado é uma prática. Religião só funciona quando você pratica. Esse é um engano de muita gente que acha que você vai encontrar o sagrado lendo um livrinho numa livraria sobre gnomos. Não. A experiência do sagrado nas religiões é uma experiência que depende de você ter prática no seu dia a dia. Isso envolver suas crenças, seu corpo, o que você come, do que você tem medo, do que você acha que vai acontecer depois da sua morte, dos ritos e rituais que você tiver que realizar durante a semana ou durante o ano. O sagrado, você só encontra com o sagrado quando você se submete a um conjunto de práticas que, mesmo que seja a prática de ir ficar contemplando a natureza durante várias horas, você não encontra o sagrado com modinhas, certo? Com um discursinho do tipo político. O sagrado é ancestral, é muito antigo, é meio neolítico. Precisa de ter carne e sangue para o sagrado funcionar. Tem que ser essa dimensão prática. Senão é só uma teoria tipo nova era. Muda com a moda. Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.